No jantar em família, minha nora serviu vinho para a mãe dela e me mandou lavar a louça. Enquanto todos conversavam e riam, eu me levantei em silêncio. Minutos depois, eles perceberam que eu não estava mais na cozinha e, pela primeira vez, o silêncio foi mais ensurdecedor que as risadas. Naquela noite, eu devia ter ficado de boca fechada. Eu deveria ter sorrido como sempre faço, acenado com a cabeça e continuado sendo a sombra que todos esperavam que eu fosse. Mas algo dentro de mim se quebrou quando ouvi aquelas palavras saírem da boca da minha nora. Sogra, por favor, lave a louça. Mamãe e eu estamos conversando. Ela não gritou. Não precisava. Sua voz era suave, quase educada, como a de alguém pedindo um favor a um funcionário. E lá estava eu, Eleanor Grant, com 67 anos, sentada à mesa na minha própria casa, rodeada de risos que não me incluíam, de brindes que não me mencionavam, vendo meu filho Michael encher o copo de Chloe repetidamente, enquanto o meu permanecia vazio. O som do vinho sendo servido na taça tornou-se insuportável. Cada gota era uma zombaria. Cada risada de Chloe, uma facada silenciosa. Levantei-me sem dizer uma palavra. Recolhi os pratos manchados de molho, os guardanapos amassados, os restos de comida que outros haviam apreciado. Caminhei até a cozinha com as mãos trêmulas, sentindo o peso de cada prato se transformar no peso de anos de pequenas humilhações, de palavras cortantes disfarçadas de cortesia, de sorrisos falsos que nunca alcançaram os olhos daquela mulher. Abri a torneira. A água bateu com força na porcelana suja, respingando nas minhas mãos, no meu avental, no meu orgulho despedaçado. E enquanto a água corria, algo mais começou a correr dentro de mim. Uma promessa. Nunca, jamais mais me calaria. Mas deixe-me contar como cheguei até aqui. Porque esta história não começa com um brinde. Tudo começou muito antes, quando eu ainda acreditava que o amor de uma mãe podia curar tudo, que a bondade sempre seria recompensada, que dedicar toda a minha vida ao meu filho seria suficiente para conquistar o seu respeito. Como eu estava enganado. A casa onde eu estava lavando aquela louça. Esta casa com os azulejos da cozinha que eu mesma escolhi. Com paredes que pintei à mão com meu falecido marido, Arthur. Aquela casa que construímos tijolo por tijolo com o suor de 40 anos de trabalho já não me parecia mais minha. Desde que Chloe entrou em minha casa como minha nora, há 3 anos, tudo mudou. No início, eram coisas pequenas. Um olhar de desprezo quando fiz o café. Um suspiro exagerado quando ligo a televisão. Comentários venenosos disfarçados de preocupação. Eleanor, você não acha que deveria descansar mais? Na sua idade, toda essa correria não faz bem. Você está atrapalhando. Michael, sua mãe deixou a cozinha bagunçada de novo. Eu vou arrumar. Não se preocupe. Ela é um fardo. Oh, Eleanor, que blusa bonita. É de quando você era jovem. Você está velho e fora de moda. Cada frase era uma gota de veneno. E como um tolo, eu os engoli todos. Eu sorri. Assenti com a cabeça. Pedi desculpas por estar ocupando espaço na minha própria casa. Aquela noite do brinde foi diferente porque finalmente vi o que vinha negando há tanto tempo. Para Chloe, eu não era uma sogra. Eu era um obstáculo, um móvel velho que tinha que ser tolerado até que ela pudesse se livrar dele. Enquanto esfregava os pratos com fúria contida, conseguia ouvir as risadas deles vindas da sala de jantar. Chloe estava contando uma anedota do seu trabalho, e todos estavam rindo. Michael, o mais barulhento de todos, meu filho, meu único filho, o menino que segurei em meus braços, aquele que cuidei durante suas febres, o homem que criei sozinha depois que Arthur morreu, aquele homem que não me via mais. Chloe fez um trabalho perfeito, lento, calculado, envenenando cada palavra, cada gesto, até me transformar em um fantasma na minha própria vida. Mas naquela noite, com as mãos mergulhadas em água ensaboada, os olhos ardendo com lágrimas que me recusava a derramar, tomei uma decisão. Eu não ia gritar. Eu não ia implorar. Eu não ia implorar por migalhas de respeito. Eu ia observar. Eu ia ouvir. Eu ia me lembrar de cada detalhe, de cada humilhação, de cada mentira. E quando chegasse a hora certa, eu agiria, porque uma mulher que construiu uma casa com as próprias mãos também pode defendê-la. E eu estava cansada de lavar a louça para pessoas que me viam como lixo.
Sequei as mãos com o pano de prato. Respirei fundo e voltei para a sala de jantar com um sorriso calmo, quase sereno. Alguém quer mais café? Perguntei em voz baixa. Chloe nem sequer olhou para mim. Não, Eleanor, você pode ir para a cama se estiver cansada. Assenti com a cabeça. Fui para o meu quarto, mas não para descansar, e sim para planejar, porque nem sempre a guerra se vence aos gritos. Às vezes, o silêncio é a arma mais poderosa. E se você chegou até aqui, se algo nesta história lhe causou um aperto no peito, peço que se inscreva no canal, porque o que vem a seguir fará você entender por que, às vezes, o perdão não basta. Às vezes, a justiça precisa ser feita com mãos limpas, mas firmes. Não consegui dormir naquela noite. Sentei-me na beira da cama, olhando para as paredes do meu quarto como se as estivesse vendo pela primeira vez em anos. As paredes eu mesma pintei de um azul celeste suave porque Arthur costumava dizer que essa cor o fazia lembrar de mim. Calmo, mas profundo. Arthur. Como eu senti falta dele em momentos como este. Ele jamais teria permitido que eu fosse tratada dessa forma. Com sua voz rouca e sua risada contagiante, ele teria colocado qualquer um em seu devido lugar com um único olhar. Mas Arthur já estava fora há 7 anos e eu tive que aprender a lutar minhas próprias batalhas. Ou melhor, eu havia me esquecido de como lutar contra eles. Levantei-me lentamente, sentindo meus joelhos estalarem com esforço. 67 anos é um fardo pesado quando se viveu tantos anos. Trabalhando do nascer ao pôr do sol. Abri a gaveta da minha comoda e tirei uma caixa de metal velha. Lá dentro, eu guardava fotografias antigas, recibos amarelados, documentos que não olhava há anos. A primeira foto que encontrei partiu meu coração. Arthur e eu, jovens, em pé diante de um terreno vazio. Eu tinha 27 anos. Ele tinha 32. Nós dois vestidos modestamente, mas com os olhos brilhando de esperança. Em minhas mãos, eu segurava um pedaço de papel amassado, a escritura do terreno que acabávamos de comprar. Aquele pedaço de terra era tudo o que tínhamos, e o conquistamos com puro sacrifício. Lembro-me do dia em que assinamos o contrato. Arthur trabalhava na fábrica de automóveis, em turnos de 12 horas que o deixavam exausto e com as mãos calejadas. Eu fazia ajustes de roupas em casa, aceitando qualquer trabalho que aparecesse. Vestidos de baile, uniformes escolares, conserto de roupas. Em algumas noites, meus dedos chegavam a sangrar por causa de tanto trabalho com agulha. Mas nós não ligamos. Tínhamos o sonho de construir nossa própria casa e, tijolo por tijolo, o transformamos em realidade. Aos fins de semana, Arthur misturava o cimento enquanto eu carregava baldes de água. Meus amigos me disseram que eu era louca, que uma mulher não deveria fazer esse tipo de trabalho. Mas eu os ignorei. Aquela casa seria nossa, e eu me dedicaria ao máximo para conquistá-la. Levamos 5 anos para terminar. 5 anos acordando antes do amanhecer, sacrificando passeios e refeições fora de casa, economizando cada centavo como se fosse o último. Quando finalmente colocamos o último azulejo no chão da sala, Arthur me pegou no colo e me girou como se eu fosse uma menininha. Conseguimos, Eli, disse ele. Esta casa é nossa, de mais ninguém. E assim foi até deixar de ser. Guardei a fotografia e peguei outro papel da caixa. A escritura da casa. Mas já não estava em meu nome nem no de Arthur. Estava em nome de Michael Grant, meu filho. A sensação de nó na garganta apertou tanto que precisei respirar fundo para não engasgar. Foi uma decisão minha. Após a morte repentina de Arthur, vítima de um ataque cardíaco há 7 anos, fiquei sozinha com a casa e uma pequena pensão. Michael já era casado com sua primeira esposa, Megan, uma boa mulher que me tratava com gentileza. Eles tinham minha neta, Maya, que tinha apenas 10 anos de idade. Então, um dia, Michael veio me visitar com uma expressão preocupada. Mãe, eu estava pensando que, se algo acontecer com você, esta casa vai virar uma bagunça legal. A papelada é complicada, os impostos. Eu e a Megan achamos que seria melhor se você colocasse a casa no meu nome agora. Assim, quando você se for, nós e a Maya não precisaríamos passar por toda aquela dor de cabeça do inventário. Você pode morar aqui a vida toda. Isso nem se discute, mas legalmente seria mais seguro.
Ele me disse isso com tanta doçura, com tanta lógica, que não hesitei por um segundo. Assinei os papéis no escritório do advogado sem nem mesmo lê-los com atenção. Afinal, ele era meu filho, meu sangue. O que poderia dar errado? Como eu era ingênuo. 2 anos depois, Megan morreu em um acidente de carro. Foi devastador para todos nós, especialmente para Maya, que perdeu a mãe aos 12 anos. Michael entrou em profunda depressão. Mudei-me temporariamente para a casa deles para ajudar a cuidar da menina, cozinhar e para que a casa não parecesse tão vazia. E então Chloe chegou. Ele a conheceu no trabalho, em uma daquelas sessões de treinamento corporativo. Chloe era supervisora de RH, elegante, com unhas impecáveis e um vocabulário repleto de jargões corporativos que eu não entendia. Desde o primeiro dia em que a vi, soube que algo estava errado. Mas Michael ficou deslumbrado. Após 2 anos de luto, ele finalmente voltou a sorrir. Eu queria que ele fosse feliz. Eu queria acreditar que Chloe preencheria esse vazio. Eu não imaginava que aquele vazio acabaria me engolindo. Eles se casaram 1 ano depois de se conhecerem. Um casamento simples, quase íntimo. Chloe insistiu que fossem apenas familiares próximos. E de alguma forma acabei me sentindo apenas como mais uma convidada, não como a mãe do noivo. Depois do casamento, Michael me pediu para voltar para casa. Mãe, Chloe e eu precisamos do nosso espaço. Maya está mais velha agora. Ela não precisa de tantos cuidados. Você tem a sua casa. Você pode ficar confortável lá. Minha casa, que agora tinha o nome dele na escritura. Voltei e, a partir daí, tudo mudou. Chloe começou a me visitar para ver como eu estava. Sempre com aquele sorriso de porcelana, sempre com comentários disfarçados de gentileza. Eleanor, esta casa é grande demais para você sozinha. Você não está com medo, Eleanor? Eu vi que o telhado está com goteira. Deve ser caro consertar, não é? O Michael me disse que seu benefício da Previdência Social não cobre muita coisa. Se precisar de ajuda, é só nos dizer. Cada visita era uma inspeção. Cada comentário é uma semente de insegurança plantada na minha mente. E, como um tolo, comecei a acreditar nela. Comecei a sentir que a casa era realmente grande demais, que eu era um fardo que não conseguia mantê-la sozinho. Até aquela noite, em frente à pia da cozinha, lavando a louça enquanto as torradas aqueciam, eu compreendi a verdade. Chloe não estava preocupada comigo. Ela estava medindo, calculando, esperando o momento exato para pegar o que Arthur e eu tínhamos construído com nossas próprias mãos. Coloquei a escritura de volta na caixa e fechei a gaveta com força. Arthur me ensinou algo importante quando construímos esta casa. A base é a coisa mais importante. Se a fundação for sólida, a casa pode resistir a qualquer tempestade. E eu ainda tinha uma base. Eu só precisava me lembrar como usá-lo. Se alguém me dissesse que uma mulher poderia destruir sua vida sem levantar a voz, sem gritar, sem sequer demonstrar raiva, eu não acreditaria. Mas Chloe me ensinou que o veneno mais letal é aquele administrado gota a gota com um sorriso. A primeira vez que a vi foi no jantar que o Michael organizou para nos apresentar. Cheguei com uma torta de merengue de limão que eu havia feito naquela tarde, o tipo de torta que Michael adorava desde criança. Toquei a campainha do apartamento dele com o coração cheio de esperança. Meu filho finalmente encontrou alguém depois da morte de Megan. Eu queria que desse certo. Eu queria dar uma chance a ela. Chloe abriu a porta. Ela vestia um suéter de cachemir bege, calças sociais impecáveis e um colar discreto, mas claramente caro. Seus cabelos castanhos caíam perfeitamente sobre os ombros, cada fio no lugar. Ela estendeu a mão com um largo sorriso. Eleanor, que bom finalmente te conhecer. Michael me falou muito sobre você. Seu aperto de mão era firme, profissional, como o de alguém que está fechando um negócio. Entrei no apartamento e a primeira coisa que notei foi a mudança. Os móveis que Megan havia escolhido desapareceram. Agora tudo era minimalista, branco e cinza, com pinturas abstratas que não significavam nada. A casa já não parecia um lar. Parecia a sala de espera de um consultório odontológico. Eu trouxe uma torta de merengue de limão, eu disse, erguendo o recipiente com orgulho.
Chloe olhou para a torta como se eu tivesse lhe oferecido um pedaço de papelão. Ah, que gentil! Mas Eleanor, Michael e eu estamos controlando nossa alimentação. Nada de açúcar refinado. Tenho certeza de que você entende. Mas, mesmo assim, obrigada. Ela pegou a torta das minhas mãos e a colocou no balcão da cozinha, longe da mesa onde os pratos já estavam postos. Salada de quinoa com salmão. Nada que eu reconhecesse. Michael saiu do quarto com Mai atrás dele. Minha neta, que tinha 14 anos na época, correu até mim e me abraçou forte. Vovó, que saudades! Eu a abracei de volta, sentindo seu corpo magro tremer levemente. Algo em seus olhos me dizia que nem tudo estava bem. Mas antes que eu pudesse perguntar, Chloe me interrompeu. Maia, querida, vá lavar as mãos. O jantar está pronto. Não foi uma sugestão. Era uma ordem. E Maia obedeceu sem dizer uma palavra, baixando a cabeça. O jantar foi desconfortável. Chloe controlava a conversa como um maestro de orquestra. Ela falou sobre seu trabalho, suas conquistas e como havia implementado um novo sistema na empresa que gerou uma economia de milhares de dólares. Michael a observava, fascinado, assentindo a cada palavra como se estivesse ouvindo um sermão. Tentei participar. Michael, como está seu trabalho na construtora? Antes que ele pudesse responder, Chloe respondeu por ele. O Michael está pensando em mudar de departamento. Eu disse a ele que, com o perfil que ele tem, ele poderia almejar algo melhor. Não é, querido? Michael assentiu com a cabeça. Chloe tem razão. Eu tenho estado muito confortável na mesma posição. Confortável? Como se estabilidade fosse algo ruim. Como se os 20 anos que ele passou naquela empresa não significassem nada. Maia comia em silêncio, empurrando a quinoa de um lado para o outro do prato. Maia, querida, você não gostou do jantar? Perguntei gentilmente. A garota abriu a boca, mas, mais uma vez, Chloe a interrompeu. Maia está aprendendo a se alimentar de forma saudável. É difícil no começo, mas é para o próprio bem dela. Adolescentes tendem a ganhar peso se não tomarem cuidado. Olhei para minha neta. Ela não tinha um grama de gordura sequer. Ela era magra, quase frágil, mas eu não disse nada. Eu não queria estragar o jantar. Esse foi meu primeiro erro, ficar em silêncio. Os meses seguintes foram de uma transformação lenta, mas constante. Chloe começou a me visitar com frequência, sempre com desculpas esfarrapadas. Eleanor, eu estava aqui perto e trouxe algumas frutas. Posso entrar? No início, eu estava feliz. Pensei que ela estivesse se esforçando para me conhecer, mas cada visita era, na verdade, uma inspeção. Ela entrava e observava tudo com aqueles olhos de águia. Ela verificou a geladeira para ver se eu estava esquecendo de alguma coisa. Ela abriu os armários para me ajudar a organizar. Ela verificou as janelas porque tinha ouvido dizer que o tempo estava piorando. Certo dia, ela chegou com sua mãe, Brenda, uma mulher da minha idade, mas que claramente havia feito alguns procedimentos estéticos. Maquiagem em excesso, joias em excesso, arrogância em cada gesto. Eleanor, Chloe me contou tantas coisas sobre você. Que casa linda você tem. Que bela casa, disse ela. Bonito, mas não belo, como alguém elogiando um vaso antigo em uma venda de garagem. Os dois percorreram cada canto enquanto eu preparava o café. Eu os ouvi cochichando na sala de estar. É maior do que eu imaginava. Eu te disse. 3 quartos, 2 banheiros e a localização é excelente. Eles estavam falando da minha casa como se fosse uma propriedade à venda. Quando lhe servi o café, Brenda sorriu com aquela boca vermelha brilhante. Eleanor, deve ser muito cansativo manter tudo isso limpo. Na nossa idade, a gente simplesmente não tem mais a mesma energia. Nossa idade? Como se ela e eu fossemos a mesma pessoa. Como se eu não tivesse trabalhado todos os dias da minha vida enquanto ela fazia as unhas no salão. Eu me virei muito bem, respondi firmemente. Chloe trocou um olhar com sua mãe. Um olhar que dizia, espere só para ver. As pequenas humilhações tornaram-se rotina. Toda vez que eu visitava o Michael, a Chloe dava um jeito de me fazer sentir deslocada.
Eleanor, notei que isso é importado. Ah, Eleanor, esse sabonete é para mãos delicadas. É melhor usar o do banheiro de hóspedes. Não entre no escritório. Michael está trabalhando. Bem, na verdade ele estava assistindo televisão, mas aquele é o espaço privado dele. Seu espaço privado, na casa onde eu cuidei dele quando teve catapora, no apartamento que ele pagava com um salário estável, graças ao fato de eu nunca ter cobrado aluguel enquanto ele morou comigo por anos. Mas os comentários não foram a pior parte. Foi observando a transformação de Michael. Meu filho, que costumava me ligar a cada 2 dias só para saber como eu estava, agora demorava semanas para responder às minhas mensagens. Quando fez, suas respostas foram frias. Curte, mãe, estou ocupada. Mãe, eu e a Chloe temos planos. Mãe, precisa de alguma coisa? Chloe o reprogramou como se tivesse entrado em sua mente e apagado 20 anos de história, de abraços, de sacrifícios que fiz por ele. Certa tarde, tomei coragem e o confrontei. Fui à casa dele sem ligar antes, algo que Chloe detestava. Michael, preciso falar com você a sós. Chloe apareceu imediatamente, como se tivesse um radar. Eleanor, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Parece chateada. Estou bem. Só quero falar com meu filho. Michael olhou para mim de forma desconfortável. Mãe, Chloe é minha esposa. Tudo o que você disser para mim, pode dizer para ela. Lá estava. A prova de que eu o havia perdido. Engoli em seco. Sinto que não faço mais parte da sua vida. Silêncio. Michael desviou o olhar. Chloe colocou a mão no ombro dele como se estivesse demarcando o território. Eleanor, ninguém disse isso. É que Michael e eu estamos construindo nossa vida juntos. Você tem a sua vida. É natural que todos tenham seu próprio espaço. Espaço. Essa palavra de novo. Saí de lá com o coração em pedaços. E enquanto eu caminhava de volta para casa, compreendi algo terrível. Chloe não queria que eu saísse da vida de Michael. Ela queria que eu saísse da casa que estava registrada em nome dele. E ela já havia começado seu plano no dia em que o conheceu. Há algo que você aprende quando chega à minha idade. As pessoas não tiram tudo de você de uma vez. Primeiro, eles pedem emprestado. Então, eles pedem um pequeno favor, e quando você se dá conta, já esvaziaram seus bolsos e ainda estão fazendo você se sentir culpado por não ter dado mais. Foi exatamente isso que Chloe fez. Tudo começou 3 meses depois daquela conversa dolorosa com Michael. Eu ainda morava na minha casa, tentando manter a distância que eles pareciam precisar tanto. Eu não fazia mais visitas sem avisar. Eu não liguei tanto. Engoli a solidão como um remédio amargo. Numa tarde de terça-feira, Michael veio à minha casa sozinho, sem Chloe. Fiquei surpreso ao vê-lo. Já haviam se passado semanas. Mãe, posso entrar? Claro, filho. Esta é a sua casa. As palavras saíram automaticamente, embora legalmente já não fosse mais uma mentira. Era a casa dele. Ele entrou e sentou-se no sofá da sala de estar, o mesmo em que seu pai costumava assistir futebol aos domingos. Ele parecia cansado. Ele tinha olheiras e havia perdido peso. Você está bem, Michael? Ele suspirou profundamente. Mãe, preciso te pedir uma coisa, e não quero que você fique brava. Meu coração acelerou. Quando alguém começa assim, é porque o que vem a seguir vai doer. Me diga. Eu e a Chloe estamos passando por uma fase financeira difícil. Ela teve que emprestar dinheiro para a mãe dela para uma cirurgia e eu tive algumas despesas inesperadas com o carro. Tudo aconteceu muito rápido. E neste mês, simplesmente não conseguimos fechar as contas. Permaneci em silêncio. Precisamos de $1.500 só para este mês. Juro que te pago em 2 semanas. $1.500. Mais da metade da minha renda mensal. Michael, eu vivo com $2.500 por mês. Se eu te der isso, com o que vou pagar minhas contas? Mãe, por favor. É temporário. Além disso, você não tem tantas despesas.
Você não paga aluguel. Suas contas de luz e água são baixas. Você não tem carro. Temos muitas outras obrigações. Você não paga aluguel. Como se morar na minha própria casa fosse um privilégio e não o resultado de 40 anos de trabalho. E a Chloe ganha bem, não é? Michael cerrou os dentes. O salário dela é usado para outras coisas. Não estou pedindo que você nos dê nada, mãe. É um empréstimo. A palavra empréstimo soava tão oficial, tão séria, como se eles realmente pretendessem devolvê-lo. Mas ele era meu filho, meu único filho, o menino que criei sozinha depois que Arthur morreu. Como eu poderia dizer não? Tudo bem, vou receber o dinheiro amanhã. Michael se levantou e me deu um abraço rápido e apressado. Obrigada, mãe. Eu sabia que podia contar com você. Ele saiu antes mesmo que eu pudesse terminar de preparar o café que lhe ofereci. No dia seguinte, fui ao banco e saquei os $1.500. Senti o caixa me olhar com pena quando vi o saldo da minha conta cair para quase zero. Eu transferi o dinheiro para Michael através do aplicativo do banco. Sua resposta foi um simples, entendi, obrigado. Não é um eu te amo, nem um você não sabe o que isso significa para mim. Recebi isso como se fosse uma conta de serviços públicos. Passaram-se 2 semanas, depois 1 mês, depois 2. O dinheiro nunca voltou, mas os pedidos, sim. 1 mês depois, Chloe me ligou diretamente. Faz tempo que não acontece. Eleanor, bom dia. Como você está? Tudo bem, Chloe. E você? É por isso que estou ligando. Olha, eu não queria te preocupar, mas o Michael teve um problema no trabalho. Cortaram o salário dele em 20%. Estamos com o orçamento apertado. Muito apertado. Aguardei o pedido. Precisamos da sua ajuda com $1.000 este mês. Sei que pedimos recentemente, mas acredite, não faríamos isso se não fosse urgente. É que precisamos pagar a mensalidade da Maya, e se não pagarmos, ela será expulsa da escola. Maya usou minha neta como escudo. Chloe, eu também tenho despesas. Minha renda não é suficiente para... Eleanor, por favor. Ela é sua neta. Você vai mesmo deixar que ela seja expulsa da escola? A culpa me atingiu como um soco no estômago. Deixe-me ver o que posso fazer. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele. Eu sabia que isso estava errado. Eu sabia que estavam me usando. Mas a imagem de Maya, aquela menina que perdeu a mãe, partiu meu coração. Eu transferi os $1.000. Dessa vez, Chloe nem me agradeceu, apenas deixou um recado na caixa postal. Recebi Eleanor. Que alívio! Assim se passaram 6 meses. Todo mês, uma nova emergência. Todo mês, um novo pedido. O forno avariou. O seguro do carro estava vencido. Maya precisava de livros novos. Precisamos consertar um vazamento. Dei-lhes o que pude. Às vezes peço dinheiro emprestado a um vizinho, às vezes recorro às minhas economias escondidas. Eu estava me alimentando basicamente de arroz e feijão para poder ajudá-los. Parei de comprar meu remédio para pressão alta. Parei de ir ao médico e eles nunca me reembolsaram um único centavo. Até que um dia, navegando pelo Facebook, vi algo que me deixou arrepiado. Chloe havia postado fotos de suas férias. Praias de areia branca, coquetéis coloridos. Ela e Michael sorrindo com óculos de sol caros. A legenda dizia, Cancún, finalmente conseguindo esse descanso tão merecido. #abençoados, #vivendo nossa melhor vida. Minhas mãos tremiam. Senti o sangue subir à minha cabeça, o mundo girar. Cancún. Enquanto eu comia feijão refogado para economizar $5, eles estavam relaxando na praia bebendo margaritas com o meu dinheiro. Liguei para Michael. Ele atendeu após 5 toques. Mãe. Michael. Eu vi as fotos. Você me disse que não tinha dinheiro, que Maya ia perder a vaga na escola. E você está em Cancún? Silêncio. Mãe, nós pagamos isso com pontos do cartão de crédito. Com pontos. Você me toma por tolo?
Mãe, não comece. Não tirávamos férias há anos. Precisávamos nos desconectar. Eu precisava comer. Michael, eu precisava dos meus remédios. Mas parei de comprá-los para te dar o dinheiro. Ninguém te pediu para fazer isso. Essas palavras me feriram mais do que uma faca. Ninguém me perguntou. Você vai mesmo me dizer isso? Mãe, se você decidir se sacrificar, o problema é seu. Nós nunca a forçamos. Eu desliguei. Ou melhor, meus dedos soltaram o telefone porque eu não tinha mais forças para segurá-lo. Sentei-me no chão da cozinha e, pela primeira vez em anos, chorei. Chorei de raiva, de impotência, de uma tristeza tão profunda que senti que estava me afogando. Mas em algum momento, no meio dos soluços, algo dentro de mim mudou. Não era mais apenas tristeza. Era fúria. Uma fúria fria e calculada que me encheu de clareza. Chloe me usou. Michael me traiu. E eu havia sido cúmplice da minha própria humilhação. Mas isso ia acabar. Levantei-me do chão, enxuguei as lágrimas e tomei uma decisão. Eu ia começar a fazer um registro. Cada dólar que pediram, cada promessa quebrada, cada mentira, tudo. Porque quando chegasse a hora de cobrar, e essa hora chegaria, eu teria a prova exata de quem eles realmente eram. Abri um caderno velho e na primeira página escrevi que eles me deviam $6.200 embaixo, com letra firme, quanto vou cobrar deles, a vergonha. Dizem que nunca se esquecem as datas importantes, aniversários, datas comemorativas, o dia do casamento, o dia em que os filhos nasceram. São datas gravadas no coração como cicatrizes permanentes. Eu nasci no dia 14 de março. Arthur costumava dizer que era o dia em que a primavera começava a despertar. E foi por isso que eu era a flor mais bonita dele. Todos os anos, sem falta, ele fazia panquecas para mim do zero na cama. E ele me dava um único cravo vermelho. Apenas um. Porque ele disse que eu não precisava de um buquê inteiro para ser a mulher mais bonita do mundo. Como aqueles dias pareciam distantes. Este ano completei 68 anos. Eu não esperava uma grande comemoração. Na minha idade, já não se procuram festas ou presentes caros. Eu só queria o básico para que meu filho me ligasse para dizer a feliz aniversário, mãe. Talvez para dar uma passadinha para tomar um café. Era um sábado. Levantei cedo como sempre e fiz café. Sentei-me à mesa da cozinha esperando o telefone tocar. 7 horas da manhã, nada. 8 horas, nada. 9 horas, silêncio. Às 10 horas, eu já tinha limpado a casa inteira só para manter as mãos ocupadas. Lavei roupas que não estavam sujas. Varri o pátio 2 vezes. Qualquer coisa para evitar pensar que meu único filho havia se esquecido de mim. Às 11h30, o telefone tocou. Corri para atender como uma louca, com o coração disparado no peito. Olá, Eleanor. Bom dia. Aqui é a Chloe. Meu coração afundou. Oi, Chloe. Olha, estou ligando para te convidar para um jantar em família hoje à noite. Vamos comemorar o bônus que o Michael recebeu no trabalho. Nada demais, só a família mais próxima. Você pode vir às 7? Um bônus? É engraçado como eles tinham dinheiro para comemorar bônus, mas não para me pagar o que me deviam. Claro, estarei lá. Perfeito. Ah, e se você pudesse trazer a sobremesa, seria ideal. Você faz tortas tão bem. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Nenhum único feliz aniversário. Aliás, nenhum. Hoje é o seu dia também. Nada. Fiquei ali parada com o telefone na mão, sentindo algo dentro de mim se extinguir lentamente, como uma vela que chega ao fim do pavio sem mais cera para queimar. Mas eu engoli a dor. Coloquei meu avental e preparei um cheesecake com amoras. Era o favorito de Michael quando ele era menino. Enquanto misturava os ingredientes, me peguei cantarolando baixinho a música de Parabéns a Você. Cantei a música para mim mesma, sozinha na minha cozinha vazia, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto misturava o cream cheese. Às 7 horas em ponto, cheguei à casa deles. Toquei a campainha, com a torta na mão. Chloe abriu a porta.
Ela vestia um elegante vestido preto, maquiagem impecável e sapatos de salto alto, como se fosse um jantar de gala. Eleanor, que pontualidade! Entre. Entrei e a sala de estar estava cheia de gente. Reconheci Brenda, a mãe de Chloe, e seu irmão Javier, com sua esposa. Alguns colegas de trabalho de Michael também estavam lá. A mesa estava decorada com balões prateados, velas perfumadas e um arranjo floral de mesa sofisticado. Michael estava no centro de tudo, sorrindo, com uma taça de vinho na mão. Mãe, você conseguiu. Deixe-me ajudá-la com isso. Ele pegou a torta das minhas mãos e a levou para a cozinha sem nem mesmo abrir a caixa para olhar. Sentei-me num canto da sala de estar, numa poltrona meio escondida atrás de uma planta. Ninguém me perguntou como eu estava. Ninguém me ofereceu um copo de vinho. Era como se eu fizesse parte da mobília. Chloe fez um brinde. Quero agradecer a todos por terem vindo celebrar conosco esta conquista do Michael. Ele trabalhou muito, se esforçou muito, e finalmente a empresa reconheceu o valor dele para o meu marido, para o sucesso dele e para tudo que está por vir. Todos ergueram seus copos. Saúde. Eu não tinha um copo. Criei uma criança imaginária, me sentindo uma idiota. O jantar foi elegante. Chloe preparou medalhões de carne com purê de batatas trufado, uma salada gourmet e pão artesanal. Tudo servido em porcelana fina que provavelmente custou mais do que eu gasto com comida em um mês. Enquanto jantavam, a conversa girou em torno de Michael e Chloe, seus planos de reformar a cozinha, suas ideias sobre comprar um carro novo e uma possível viagem à Europa no ano que vem. Europa, com meu dinheiro ainda por pagar. Maya estava sentada à minha frente. Minha neta, agora com 17 anos, está mais magra e quieta do que nunca. Em um dado momento, nossos olhares se cruzaram. Ela me deu um sorriso triste e digitou algo no celular. Segundos depois, uma mensagem chegou. Vovó, feliz aniversário. Eu me lembrei. Eu te amo. Tive que morder o lábio para não chorar ali mesmo. Respondi com os dedos trêmulos. Obrigada, minha querida. Você é a minha luz. Guardei o telefone e olhei em volta. Ninguém mais sabia. Ninguém mais se lembrou que hoje era meu aniversário. Nem Michael, nem Chloe, nem nenhum dos convidados que estavam rindo e brindando. Ao final do jantar, Chloe trouxe um bolo. Um bolo 3 leches sofisticado com framboesas, decorado profissionalmente. Surpresa, ela gritou. Michael se levantou, fingindo surpresa como se não soubesse de nada. Todos cantaram. Feliz aniversário para você. Feliz aniversário para você. Feliz aniversário, querido Michael. Caro Michael, o aniversário do meu filho é em agosto. Faltavam 5 meses. Isso não era para ele. Foi uma desculpa. Mais uma das mentiras de Chloe para ficar bem na frente de todos. Michael apagou as velas e todos aplaudiram. Chloe o beijou nos lábios de forma dramática, como se estivesse demarcando território. Eu ainda estava sentada no meu canto, invisível, com o coração em pedaços. Ninguém me perguntou se eu queria bolo. Às 10 horas, levantei-me para ir embora. Maya me acompanhou até a porta. Vovó, espere. Ela tirou uma pequena caixa embrulhada para presente de sua mochila. Ela me entregou. Seus olhos estavam marejados. Eu não podia te comprar nada de grande valor, mas queria que você tivesse isso. Abri a caixa. Dentro havia uma pulseira tecida à mão com contas coloridas que formavam a frase, Eu te amo, vovó. Todas as minhas defesas ruíram. Eu abracei Maya e chorei em seu ombro, sem me importar com quem me visse. Obrigada, minha querida. Você é a única coisa boa que me resta. Não diga isso, vovó. Você é forte, mais forte do que todos eles. Saí daquela casa caminhando lentamente, com a pulseira no pulso e o coração despedaçado. Quando cheguei em casa, sentei-me na sala de estar escura. Eu não acendi as luzes. Fiquei ali sentada em silêncio, ouvindo o tic-tac do relógio de parede que Arthur me deu há 30 anos. E então eu entendi. Não era apenas que eles tivessem se esquecido de mim.
Acontece que eu nunca fui importante o suficiente para eles se lembrarem de mim. Para Chloe, eu era um estorvo. Para Michael, uma obrigação. Para todos os outros, eu simplesmente não existia. Mas para Maya, eu ainda era alguém. Eu ainda valia alguma coisa. E isso foi o suficiente para eu tomar uma decisão. Eu não ia continuar implorando por amor. Eu não ia continuar esperando por migalhas de atenção. Eu não ia continuar sendo a sombra no canto da minha própria vida. Eu ia recuperar minha dignidade. E se isso significasse se tornar alguém que eles não reconhecessem, que assim fosse. Retirei a pulseira com cuidado e a coloquei na minha cômoda, ao lado das fotos de Arthur. Foi um lembrete para mim de que ainda existe amor genuíno neste mundo e também um lembrete de que era hora de parar de dar amor a quem não o merecia. Naquela noite, fui para a cama com uma promessa. No aniversário seguinte, eles comemoraram naquela casa. Eu não ficaria sentada no canto. Eu estaria de pé, de cabeça erguida, e eles seriam os que estariam olhando para baixo. Depois daquela noite, algo mudou em mim. Não foi repentino como um raio partindo uma árvore ao meio. Era algo mais sutil, como água infiltrando-se nas rachaduras de uma parede, com o tempo, corroendo-a por dentro. Parei de atender o telefone sempre que Michael ligava. Parei imediatamente de responder às mensagens da Chloe. Deixei de estar disponível e, acredite, isso os deixou loucos. Na primeira vez que Michael ligou e eu não atendi, ele deixou 3 mensagens na minha caixa postal. Eu ouvi todas as mensagens, mas não respondi. Mãe, você está bem? Responda-me. Mãe, você está me preocupando. Aconteceu alguma coisa? Mãe, se você não responder, eu vou até a sua casa. Ele não veio. Essa ameaça vazia confirmou algo. A preocupação dele não era comigo. Foi por terem perdido o controle que tinham sobre mim. 2 dias depois, Chloe apareceu na minha casa sem avisar. Ela tocou a campainha insistentemente, como se tivesse algum direito de exigir algo. Eu abri. Eu estava lá dentro tomando café, observando-a pela janela. Eu a vi parada ali com seus óculos de sol caros e sua bolsa de grife. Ela esperou 5 minutos, depois 10. Por fim, ela saiu irritada. Ela me mandou uma mensagem. Eleanor, vim te visitar e você não estava em casa. Espero que esteja tudo bem com você. Estávamos preocupados. Eu não respondi. Naquela noite, Michael chegou. Dessa vez, eu abri a porta. Mãe, o que há de errado com você? Por que você não atende o telefone? Olhei para ele com calma, sem antiga urgência, sem os pedidos de desculpas que eu costumava ter na ponta da língua. Eu estava ocupado. Ocupado fazendo o quê? Vivendo minha vida, Michael. Ele ficou em silêncio. Ele não sabia como reagir a essa versão de mim. Uma versão que não pedia desculpas por existir. Você está bravo com alguma coisa? Entendimento. Não estou zangado. Estou apenas cansado. Cansado de quê? De tudo. Não dei mais explicações. Aprendi que quanto mais você explica, mais eles te ignoram. As palavras são inúteis quando as ações já falaram por si. Michael saiu, confuso. Fechei a porta e senti algo estranho. Alívio. A partir daquele dia, o ritmo da minha vida mudou. Parei de cozinhar para eles quando vieram me visitar. Se eles aparecessem na hora do almoço esperando que eu os servisse, eu simplesmente dizia, há uma lanchonete na rua de baixo. A comida lá é boa. Deixei de lavar a louça depois dos jantares em família. Se Chloe me pedisse, eu sorria e dizia, minhas mãos não aguentam mais. É melhor você fazer. Você é mais jovem. Parei de emprestar dinheiro para eles. Na primeira vez que Michael me pediu um favor, olhei-o nos olhos e disse baixinho, não tenho esse favor. Como assim você não tem? Você sempre nos ajudou. Não aguento mais. Por que não? Porque a minha segurança social não é suficiente para tanto. Vocês dois pegaram o que puderam. Ele ficou vermelho de raiva, mas não disse nada. Ele não podia, porque sabia que era verdade.
O que eles não sabiam era que eu tinha dinheiro. Comecei a depositar cada centavo em uma nova conta bancária, que abri em segredo. Não era muita coisa, mas era minha, e eu nunca mais ia entregá-la como se fosse caridade. Também comecei a documentar tudo. Gravei todas as conversas que tive com eles no meu celular. Maia me ensinou a usar o aplicativo de gravador de voz e eu usei sem que eles percebessem. Não foi por desconfiança. Foi uma questão de sobrevivência. Eu tirei capturas de tela das mensagens de texto onde eles pediam dinheiro. Guardei os comprovantes de transferência bancária. Anotei no meu caderno as datas exatas de cada empréstimo, cada promessa quebrada, cada humilhação disfarçada de favor. Eu estava me tornando uma mulher que eles não conheciam. Uma mulher que observou em vez de implorar. Uma mulher que escutou em vez de implorar, e isso os incomodou. Chloe começou a reclamar com Michael. Não obtive essa informação deles. Descobri através de Maia, que me visitava secretamente sempre que podia. Vovó, ouvi a Chloe falando ao telefone com a mãe dela. Ela disse que você está mudando, que não é mais a mesma. Eu ri, e isso é uma coisa ruim. É para ela. Ela diz, você está ficando difícil. Difícil? Que palavra curiosa. Quando uma mulher deixa de ser submissa, dizem que ela é difícil. Quando ela para de aceitar migalhas, dizem que ela é complicada. Quando ela finalmente diz não, eles a chamam de problemática. Maia, às vezes uma mulher precisa ser difícil só para ser levada a sério. Minha neta me abraçou. Gosto desta versão sua, vovó. Você está menos medrosa e mais respeitada. Essas palavras ficaram na minha cabeça. As semanas se passaram e meu silêncio começou a ecoar. Michael tentou se aproximar novamente, mas desta vez com uma estratégia diferente. Ele apareceu num domingo com flores. Mãe, eu trouxe isso para você. Sei que temos estado distantes. Aceitei-o sem emoção. Obrigado. Você não vai colocá-los na água? Mais tarde. Ele estava sentado na sala de estar, desconfortável. Eu fiz café, mas só uma xícara para mim. Você não vai me oferecer nenhuma? Você quer um pouco? Sim. Eu me levantei e fiz um para ele. Eu dei a ele preto. Embora ele sempre o tomasse com açúcar. Não fiz isso de propósito. Eu simplesmente não me lembrava mais das preferências dele. Ou talvez eu quisesse, mas simplesmente não me importava em agradá-lo. Mãe. A Chloe me disse que você anda agindo de forma estranha. Estranho como? Bem, distante, frio. Ah, é só isso que você vai dizer? O que você quer que eu diga, Michael? Eu não sei de alguma coisa. Nada. Ultimamente, sinto que você nem se importa mais comigo. Essas palavras deveriam ter doído. Antes, eles teriam me devastado. Mas agora, elas só causavam uma tristeza silenciosa. Michael, quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava, não para pedir dinheiro, não para me convidar para algo que beneficiasse a Chloe, só para conversar comigo? Ele estava quieto. Exatamente. Você não se lembra porque isso não aconteceu. Mãe, isso não é justo. Eu estive ocupada. Todos nós estamos ocupados, filho. Mas você sempre arranja tempo para o que é importante para você. Ele se levantou, irritado. Não sei o que você quer de mim. Nada, Michael. Não quero mais nada de você. Ele saiu, batendo a porta. Deixei as flores que ele trouxe sobre a mesa. Elas murcharam ali sem água, um lembrete perfeito de seu esforço em vão. Chloe tentou outra tática. Ela me mandou uma mensagem longa cheia de palavras gentis. Eleanor, sinto muito se fomos insensíveis. Você sabe que te amamos muito. Michael está muito preocupado com você. Gostaríamos que as coisas voltassem a ser como eram antes. Antes, eu era o caixa eletrônico emocional e financeiro deles. Respondi depois de 3 dias. Obrigada pela mensagem, Chloe. Estou bem. Nada mais. Sem explicações, sem concessões, sem perdão fácil.
O que eles não entenderam foi que eu não estava jogando um jogo. Eu não estava fazendo birra para que eles me implorassem para parar. Eu estava construindo algo muito mais importante. Minha liberdade. A cada dia que passava em silêncio, eu me sentia mais forte, como se estivesse removendo correntes invisíveis que carregava há anos. E enquanto eles continuavam pensando que eu estava apenas ficando velha e rabugenta, como Chloe disse a Michael uma noite quando os ouvi discutindo do lado de fora da minha casa, eu estava fazendo algo que eles jamais imaginaram. Eu estava investigando. Fui ao cartório de registro de imóveis do condado e solicitei uma cópia da escritura da minha casa. Eu queria ver exatamente o que dizia aquele documento, aquele que assinei anos atrás, quando ainda confiava plenamente no meu filho. E o que descobri me deixou sem fôlego. Havia uma pequena cláusula que meu falecido marido, Arthur, insistiu em incluir quando compramos o terreno, muito antes de Michael sequer nascer. Usufruto vitalício para o cônjuge sobrevivente. Isso significava que, embora a casa estivesse em nome de Michael, eu tinha o direito legal de morar lá até morrer. Ninguém podia me expulsar. Ninguém poderia vendê-lo sem o meu consentimento. Ninguém. Minhas mãos tremeram ao ler aquelas palavras. Arthur me protegeu do além-túmulo. Guardei o documento em um lugar seguro. E pela primeira vez em meses, eu sorri de verdade, porque agora eu não era apenas uma mulher cansada que se mantinha em silêncio. Eu era uma mulher com um plano. E eles não faziam ideia do que estava por vir. Algumas traições são como um tapa na cara. Rápido, doloroso, impossível de ignorar. Mas a pior traição é aquela que você descobre por acaso. Aquela que surge quando você baixa a guarda. Quando ainda resta uma pequena esperança de que as coisas não sejam tão ruins quanto parecem. Essa traição me aconteceu numa tarde de terça-feira. Eu tinha ido ao supermercado comprar legumes. Voltei caminhando carregando minhas malas, cansada, mas calma. Quando cheguei à minha rua, vi o carro da Chloe estacionado na frente, ao lado, outro carro que não reconheci. Um sedã cinza, antigo, mas bem conservado. Parei na esquina. Algo me dizia para não entrar ainda. Caminhei devagar, escondendo-me atrás dos arbustos no jardim da frente. De lá, eu conseguia ver a sala de estar pela janela. Chloe estava sentada na minha poltrona, aquela que Arthur me deu no nosso 10º aniversário, e do outro lado da mesa estava sua mãe, Brenda, segurando uma pasta. Eu não conseguia ouvi-los, mas os via gesticulando, apontando para papéis e rindo de vez em quando. Meu sangue gelou. O que eles estavam fazendo na minha casa sem a minha permissão? Chloe tinha uma chave. Michael tinha lhe dado o aparelho para emergências, mas esta não era uma emergência. Foi uma invasão. Coloquei minhas sacolas de compras no chão e peguei meu celular. Maya me ensinou a gravar vídeos pela janela sem ser notada. Abri o aplicativo da câmera e comecei a gravar. Não consegui ouvir nada. Caramba! Então me lembrei que a janela da minha cozinha estava aberta. Se eu conseguisse chegar à lateral da casa, talvez conseguisse ouvir alguma coisa. Eu me agachei, sentindo meus joelhos protestarem a cada passo. Encostei-me à parede e espiei por trás da janela da cozinha, que dava diretamente para a sala de estar. E foi então que eu os ouvi. Estou te dizendo, Chloe, esta casa vale facilmente $450 mil. A localização é excelente. Fica perto de escolas, centros comerciais e transporte público. É uma joia. Era a voz de Brenda. Eu reconheceria esse tom presunçoso em qualquer lugar. Eu sei, mãe, mas não posso fazer nada enquanto a velha estiver viva. A velha. Ela me chamou de velha. Chloe continuou. Michael diz que a casa é legalmente dele, mas ela tem um usufruto vitalício ou algo assim. Eu não entendo muito bem esses termos jurídicos, mas basicamente significa que não podemos vendê-la enquanto ela morar aqui. E você não consegue convencê-la a se mudar para uma residência assistida ou um apartamento menor, algo assim. Tentamos. Ela está ficando difícil. Antes era mais fácil de lidar, mas ultimamente está agindo de forma estranha, como se suspeitasse de algo. Brenda riu. Uma risada seca e desagradável. É só uma questão de tempo, querida. Nessa idade, tudo pode acontecer.
Um escorregão no chuveiro, uma queda da escada, um problema cardíaco. A natureza faz o seu trabalho. Fiquei sem ar. Será que ela estava sugerindo o que eu pensei que ela estava sugerindo? Chloe não riu, mas também não disse não. Não diga coisas assim, mãe. Mas sim, eventualmente as coisas se resolverão. Enquanto isso, prepare tudo. Encontre um bom corretor de imóveis para nos dar uma avaliação atualizada. Quando chegar a hora, você precisa estar pronta para agir rápido. Já tenho um em mente. Aliás, ele me deu o cartão dele semana passada. Chloe tirou um cartão da bolsa e mostrou para a mãe. Perfeito. E enquanto isso, continuem fingindo ser crianças preocupadas. Não deixem ninguém suspeitar de nada. Não se preocupe. Michael é fácil de lidar. Ele não sabe de nada disso. Ele acha que estamos apenas planejando para o futuro. Brenda se levantou e abraçou a filha. Você é inteligente, Chloe. Muito mais inteligente que seu irmão. É por isso que sei que você vai sair dessa bem. Mãe, quando vendermos esta casa, vou te levar numa viagem. Para qualquer lugar que você quiser. Ah, querida, mal posso esperar para conhecer a Europa. Ambos riram. Um som horrível que me atravessou como vidro quebrado. Meu celular ainda estava gravando. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair, mas consegui segurá-lo firme. Chloe e Brenda começaram a juntar suas coisas. Me escondi atrás das latas de lixo ao lado da casa, agachado como um ladrão na minha própria casa. Eu os vi sair, trancar a porta, entrar em seus carros e ir embora. Esperei 5 minutos completos antes de me mexer. 5 minutos em que não conseguia respirar direito, em que senti o mundo girar e tudo que eu conhecia desmoronar. Finalmente, entrei em casa, tranquei a porta e deslizei até o chão no hall de entrada. Eu não chorei. Não me restavam lágrimas para essas pessoas. O que eu senti foi pior do que tristeza. Foi pura traição destilada, concentrada até queimar. Chloe estava planejando vender minha casa. A casa que Arthur e eu construímos tijolo por tijolo. A casa onde criei meu filho, onde lamentei a morte do meu marido, onde guardei todas as lembranças da minha vida. E pior, ela estava esperando eu morrer para fazer isso. Enquanto a velha estiver viva. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um refrão macabro. Levantei-me do chão e fui até meu quarto. Peguei o caderno onde anotava tudo o que eles me deviam. Escrevi com a mão trêmula. 14 de abril. Chloe e Brenda entraram na minha casa sem permissão. Planejam vender a casa quando eu morrer. Tudo foi gravado. Salvei o vídeo em 3 locais diferentes, no meu celular, em um pendrive e na nuvem. Eu não ia arriscar perdê-lo. Não consegui dormir naquela noite. Sentei-me na cama, encarando as paredes, pensando em todas as vezes em que confiei em Michael. Todas as vezes que me sacrifiquei por ele. Durante todos esses anos, dei o melhor de mim para ele. E para quê? Para acabar com uma velha que atrapalhava a vida de uma mulher que só via cifrões onde deveria haver família. Mas em meio a essa imensa dor, algo mais nasceu dentro de mim. Fúria. Não aquela fúria intensa que te faz gritar e quebrar coisas. Não, isso foi uma fúria fria e calculada. A fúria de uma mulher que não tem mais nada a perder porque já lhe tiraram tudo o que lhe importava. E com essa fúria veio a clareza. Eu não ia ficar sentada esperando a natureza fazer o seu trabalho, como aquela víbora da Brenda tinha dito. Eu não ia dar a eles a satisfação de me verem cair. Eu ia me levantar. Eu ia lutar. E quando eu terminasse, eles entenderiam que subestimaram a mulher errada. Na manhã seguinte, liguei para minha amiga Carol. Nós nos conhecíamos há 30 anos. Ela era advogada especializada em direito de família e direito sucessório. Se alguém podia me ajudar, era ela. Carol, preciso da sua ajuda, e preciso que seja confidencial. Claro, Eli, o que há de errado? Meu filho está tentando tomar minha casa. Bem, na verdade é a esposa dele, e eu preciso me defender. Houve silêncio do outro lado da linha. Venha ao meu escritório amanhã e traga todos os papéis que você tiver. Desliguei o telefone e respirei fundo. Não se tratava mais apenas de defender minha casa.
Tratava-se de defender toda a minha vida. E desta vez, eu não ia perder. O escritório de Carol ficava no centro da cidade, em um prédio antigo, porém imponente, do tipo com pisos de azulejo originais e escadas de madeira que rangiam a cada passo. Subi os degraus lentamente, carregando minha bolsa com todos os documentos que havia reunido, a escritura da casa, os comprovantes de transferência, o caderno com minhas contas e o pendrive com a gravação. Carol me cumprimentou com um longo abraço. Ela não disse nada a princípio, apenas me abraçou. E isso foi o suficiente para me fazer sentir que eu não estava completamente sozinha nisso. Sente-se, Eli. Conte-me tudo. E eu contei ela desde o início, desde o dia em que assinei os papéis colocando a casa em nome de Michael até a conversa que gravei entre Chloe e sua mãe. Não deixei nada de fora. Cada humilhação, cada empréstimo não pago, cada comentário maldoso. Carol ouviu em silêncio, tomando notas. Quando terminei, ela olhou para mim com uma mistura de tristeza e raiva contida. Eli, o que fizeram com você foi abuso financeiro, e o que estão planejando é algo completamente diferente. Posso fazer alguma coisa, ou já é tarde demais? Ela estendeu a mão. Deixe-me ver a escritura. Entreguei o documento a ela. Ela leu atentamente, linha por linha, parando em certas seções e sublinhando trechos com o dedo. Após o que pareceu uma eternidade, ela ergueu os olhos e sorriu. Eli, Arthur cuidou de você melhor do que você imaginava. O que você quer dizer? Esta cláusula de usufruto vitalício não é meramente decorativa. É inabalável. Significa que você tem o direito de usar, desfrutar e habitar esta propriedade até a sua morte. Michael pode ser o proprietário no papel, mas ele não pode fazer nada com a casa sem o seu consentimento. Ele não pode vendê-la. Ele não pode hipotecá-la. Ele não pode despejá-lo. Nada. Senti o ar retornar aos meus pulmões. Realmente? Sério? E tem mais. Se o Michael tentar vender a casa sem a sua autorização, a venda será nula e sem efeito. Qualquer tabelião competente rejeitaria a transação. Sua assinatura é obrigatória. Mas Chloe disse que eles já tinham tudo pronto, que estavam apenas esperando eu chegar. Não consegui terminar a frase. Carol apertou minha mão. Eles estavam esperando você morrer porque, enquanto você estiver vivo, aquela casa é sua em todos os sentidos, exceto no nome. Sentei-me em silêncio, processando tudo. Arthur. Meu Arthur, que havia partido há anos, ainda me protegia. Então, o que posso fazer com isso? Perguntei. Carol recostou-se na cadeira, pensativa. Você tem várias opções. Primeiro, não faça nada e simplesmente viva em paz, sabendo que eles estão errados e não podem te tocar. Eu não quero isso, imaginei. Segunda opção, você pode reaver a propriedade integralmente. Podemos provar que você transferiu a casa para Michael sob falsas alegações de que ele e sua esposa lhe abusaram financeiramente. Com as provas que você possui, um juiz poderia reverter a transferência. Isso é possível? Sim, podemos solicitar a revogação da escritura com base em influência indevida e fraude presumida. E acredite, o que fizeram com você se enquadra perfeitamente nessa situação. Meu coração começou a bater mais rápido. Quanto tempo levaria? 6 meses, talvez 1 ano. Depende do tribunal. Mas com as provas que você tem, as transferências, o caderno, a gravação, você tem um caso sólido. Eu quero fazer isso. Carol assentiu com a cabeça. Precisaremos entrar com um processo formal. Será um processo longo e provavelmente doloroso. Michael reagirá. Ele pode tentar convencê-lo a desistir. Não vou desistir. Ótimo. Então vamos começar. Passamos as 2 horas seguintes revisando cada documento e preparando o arquivo. Carol tirou fotos dos recibos, transcreveu as datas do caderno e fez cópias do vídeo. Essa gravação é ouro puro, Eli. Ela demonstra premeditação, má-fé e até mesmo uma possível conspiração. Um juiz vai ver isso e ficar envergonhado por eles. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança. E enquanto isso, preciso continuar vendo Michael. Fingir que não sei de nada. Isso depende de você.
Mas meu conselho é, não revele suas cartas ainda. Quanto menos eles souberem, melhor. Continue com sua vida normalmente. Não dê a eles nenhuma pista sobre o que você está fazendo. E quando chegar a hora de notificar o processo, que seja uma surpresa total. Eu consigo fazer isso. Mais uma coisa, Ellie. Você precisa estar emocionalmente preparada. Isso vai destruir o que resta do seu relacionamento com Michael. Pode ser que ele nunca se recupere. Fiquei em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Carol, esse relacionamento já está rompido. Estou apenas oficializando o que eles começaram anos atrás. Saí do escritório de Carol com uma pasta cheia de documentos e um plano bem definido. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle. Os dias seguintes foram estranhos. Segui minha rotina como sempre, mas tudo parecia diferente. Toda vez que eu olhava para minha casa, eu não via mais apenas paredes e um teto. Vi provas de que Arthur me amava o suficiente para me proteger mesmo depois de ter partido. Michael ligou numa tarde. Mãe, como você está? Faz dias que não conversamos. Tudo bem. Estou ocupado. Ocupado com o quê? Minhas próprias coisas. Houve um silêncio constrangedor. Chloe quer te convidar para jantar neste sábado. Ah, claro. Chloe querendo manter as aparências. Não posso. Tenho planos. Planos com quem? Com um amigo. Que amigo? Essa insistência me irritou. Michael, eu tenho 68 anos. Não preciso lhe explicar minha vida. Outro silêncio. Tudo bem, mãe. Nós só estamos preocupados com você. Não se preocupe tanto. Estou perfeitamente bem. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Naquele sábado, em vez de ir jantar com eles, fui ao cinema sozinha. Vi uma comédia que não entendi muito bem, mas me fez rir. Comi pipoca com bastante manteiga e tomei um refrigerante grande. Eu me senti livre. Quando saí do cinema, tinha 3 chamadas perdidas da Chloe. Eu não os devolvi. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, olhei para o meu reflexo no espelho do banheiro. Havia algo diferente no meu rosto. Aquela tristeza permanente, aquela resignação que eu carregava há anos, havia desaparecido. Agora sim, havia determinação. Arthur olhou para mim através da foto em minha cômoda. Meu amor, eu disse baixinho. Obrigada por cuidar de mim. Agora deixe-me terminar o que começamos juntos. Guardei todos os documentos em um lugar seguro dentro da caixa de metal escondida no armário, atrás dos cobertores velhos. Ninguém procuraria por isso ali. Carol me disse que o processo estaria pronto em 2 semanas. 2 semanas para me preparar mentalmente. 2 semanas para ter certeza de que estava tomando a decisão certa. E a cada dia que passava, eu tinha mais certeza, porque já não se tratava apenas de recuperar a casa. Era sobre me reencontrar. A mulher que eu era antes de me tornar invisível. A mulher que Arthur amava. A mulher que merecia respeito, não pelo que podia dar, mas simplesmente por existir. E aquela mulher estava pronta para lutar. 2 semanas. Esse foi o tempo que Carol levou para preparar toda a documentação legal. 2 semanas em que me senti como um soldado à espera da batalha. Nervosa, sim, mas também estranhamente calma. É como quando você sabe que está prestes a fazer a coisa certa, mesmo que doa. Durante esses dias, Chloe intensificou suas tentativas de se aproximar. Ela me ligava a cada 2 dias com desculpas absurdas. Eleanor, você viu que o preço da gasolina subiu? É terrível, não é? Eleanor, encontrei uma receita que quero fazer para você. Posso passar aí amanhã? Eleanor, Michael me pediu para te convidar para o cinema neste fim de semana. Para tudo, eu dizia não com desculpas esfarrapadas. Obrigado, mas não posso. Estou ocupado. Talvez em outra ocasião. E então veio o convite que eu não pude recusar sem levantar suspeitas. Numa quarta-feira à tarde, Michael apareceu na minha casa. Ele não estava sozinho. Ele estava com Maya. Mãe,
Precisamos conversar. Minha neta olhou para mim com olhos suplicantes. Algo estava errado. Eles estavam sentados na sala de estar. Michael parecia desconfortável. Maya manteve o olhar baixo. Mãe, eu e a Chloe temos conversado. Sentimos que você anda distante ultimamente e queremos resolver isso. Cruzei os braços. Consertar o quê? As coisas entre nós. O relacionamento. Chloe vai dar um jantar em família neste sábado. A mãe dela estará lá. O irmão dela, nós, Maya, e queremos que você também esteja. Para quê? Para celebrar. Para estarmos juntos, para sermos uma família novamente. Comemore. Que palavra vazia vinda dele. Não sei, Michael. Ando cansado ultimamente. Maya falou pela primeira vez. Vovó, por favor, vá por mim. Eu olhei para ela. Havia algo em seus olhos. Um aviso silencioso, como se ela quisesse me dizer algo, mas não pudesse com Michael presente. Tudo bem, eu vou. Michael sorriu, aliviado. Perfeito. É às 7. E mãe, por favor, venha com uma atitude positiva. A Chloe quer muito que isso dê certo. Eles saíram logo depois, mas Maya me mandou uma mensagem assim que saíram de casa. Vovó, tome cuidado. Ouvi a Chloe conversando com a mãe dela. Elas vão anunciar alguma coisa no jantar. Não sei o que é, mas não gosto disso. Fique atenta. Senti um arrepio na pele. Portanto, isto foi uma armadilha, não uma reconciliação. Uma emboscada, respondi. Obrigada, minha querida. Não se preocupe. Eu sei me cuidar. Liguei para Carol imediatamente. Carol, eles vão tentar alguma coisa. Eu sinto isso. Eles organizaram um jantar e acho que vão me pressionar para assinar ou concordar com alguma coisa. O que você quer fazer? Quero ir, mas quero estar preparado. Então pegue seu celular, certifique-se de que está gravando e não assine absolutamente nada. Entendeu? Nada. Mesmo que te ameacem, mesmo que te implorem, nada. Entendido. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Eu me preparei com cuidado. Eu não me vesti como a avó submissa que eles conheciam. Vesti um vestido azul marinho, discreto, mas elegante. Eu passei um pouco de maquiagem. Fiz meu cabelo e coloquei meu celular no bolso lateral do vestido com o gravador já ligado. Se eles fossem tentar alguma coisa, eu teria provas. Cheguei às 7 horas em ponto. Toquei a campainha e Chloe abriu a porta com um sorriso exagerado, falso demais. Eleanor, que bom que você pôde vir. Entre. A casa estava decorada para uma ocasião especial. Velas perfumadas, música suave tocando, a mesa posta com uma toalha de mesa fina e copos de cristal. Brenda já estava lá, sentada na poltrona principal como se fosse dona do lugar. Ela me cumprimentou com um beijo na bochecha que cheirava a perfume caro e falsidade. Eleanor, você está linda. Esse vestido ficou maravilhoso em você. Obrigado. Michael estava na cozinha preparando bebidas. Maya me fez um sinal discreto para sentar ao lado dela. Javier, irmão de Chloe, chegou logo depois com sua esposa, Patrícia. Cumprimentos falsos, abraços falsos, risos forçados. Quando todos estavam sentados, Chloe trouxe uma bandeja com taças de vinho. Antes de comermos, quero fazer um brinde. Todos ergueram seus copos. Peguei a minha, mas não a levantei. Chloe começou. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Esta família significa tudo para nós. E é por isso que Michael e eu tomamos uma decisão importante. Olhei para Michael. Ele observava Chloe com adoração, sem perceber que estava sendo usado como um fantoche. Como todos sabem, Eleanor mora em uma casa muito grande. É grande demais para uma pessoa só, e estamos preocupados com a segurança e o bem-estar dela. Lá vem ele. Então, encontramos uma solução maravilhosa. Encontramos uma ótima residência assistida aqui perto.
É muito agradável, muito confortável. Tem enfermeiros, atividades, companhia e achamos que seria perfeita para Eleanor. O silêncio na sala era pesado como uma bigorna. Uma casa de repouso? Perguntei, com a voz calma. Sim, Eleanor. Um lugar onde você seria cuidada, onde não precisaria se preocupar com a manutenção de uma casa tão grande, onde você poderia descansar. E a minha casa? Chloe trocou um olhar com sua mãe. Bem, a casa estaria disponível. Michael e eu estamos pensando em nos mudar para lá. Tem mais espaço e, como Maya está ficando mais velha, precisamos de mais espaço. Lá estava. O plano verdadeiro. Tirem-me daqui e levem à minha casa. Eu vejo. Trouxemos os folhetos informativos sobre o local. Veja, tem jardins, sala de jogos, tudo. Chloe me entregou uma pasta cheia de papéis. Peguei o papel e dei uma olhada rápida, sem realmente lê-lo. Meu celular continuava gravando cada palavra. Está bonito, eu disse sem demonstrar emoção. Certo. E a melhor parte é que podemos te ajudar com as mensalidades. Pelo menos no começo, eventualmente você precisará usar seu seguro social, mas é suficiente. Brenda deu sua opinião. Eleanor, acredite em mim, isso é para o melhor. Na sua idade, a gente precisa de cuidados, e aquela casa é um fardo muito pesado. Olhei ao redor da mesa. Todos me observavam como se esperassem que eu cedesse, que aceitasse, que assinasse minha rendição. Todos, exceto Maya, que tinha lágrimas nos olhos. Respirei fundo e então fiz algo que ninguém esperava. Eu sorri. É uma proposta interessante, Chloe. Muito bem pensada. Ela sorriu radiante, acreditando que havia vencido. Fico feliz que você veja as coisas dessa forma, mas tenho uma ideia melhor. Seu sorriso vacilou. Peguei meu celular e o coloquei sobre a mesa. A luz do gravador ainda estava acesa. Que tal, em vez disso, fazermos um brinde à honestidade? Honestidade? Michael perguntou, confuso. Sim, por exemplo, a honestidade de dizer a verdade em vez de disfarçar as coisas com palavras bonitas. Chloe empalideceu. Eleanor, eu não entendo. Claro que você entende, Chloe. Não se trata do meu bem-estar. É porque você quer a minha casa. Você a quer desde o dia em que conheceu Michael. Mãe, do que você está falando? Michael olhou para mim como se eu tivesse perdido a cabeça. Peguei meu celular e encontrei o vídeo salvo, aquele que gravei semanas atrás. Estou falando sobre isso. Apertei o play. A voz de Brenda ecoou pela sala de jantar. Esta casa vale facilmente $450.000. Depois, a da Chloe. Não posso fazer nada enquanto a velha estiver viva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Michael olhou fixamente para o telefone como se fosse uma bomba. Chloe estava rígida, seu rosto uma máscara de horror. Brenda tentou se levantar, mas suas pernas pareciam não responder. Você gravou isso na minha casa, disse Chloe, com a voz trêmula. Na minha casa, querida. A casa que ainda é legalmente minha porque tenho direito de usufruto vitalício, ou você achou que eu não lera os documentos? Michael olhou para mim. Mãe, o que isso significa? Significa, filho, que sua esposa estava planejando tomar minha casa, que ela me usou, que ela usou você e que ela estava pacientemente esperando eu morrer para poder vender o que seu pai e eu construímos. Isso não é. Chloe começou. Não é algo que não seja verdade. Está gravado com a sua própria voz e com as suas palavras exatas. Eu me levantei. Todos me olhavam como se eu fosse uma pessoa diferente, e talvez eu fosse mesmo. Não vou para nenhuma instituição. Não vou sair de casa e não vou continuar sendo a sombra que vocês querem que eu seja. Olhei Michael diretamente nos olhos. Filho, eu te dei tudo. Eu te dei minha vida inteira e você deixou essa mulher me transformar em um fardo. Mãe, eu não sabia. Você deveria ter sabido. Você deveria ter me defendido. Mas você preferiu acreditar nela em vez de me enxergar. Peguei minha bolsa e fui até a porta. Maya correu atrás de mim. Vovó, espere. Parei e a abracei.
Estou bem, meu amor. Pela primeira vez, estou bem. Saí daquela casa de cabeça erguida. E enquanto caminhava sob o céu noturno, senti algo que não sentia há anos. Liberdade. Os dias que se seguiram àquele jantar foram um caos silencioso. Michael me ligou 37 vezes. Eu contei todos. Não respondi a nenhuma delas. Chloe me enviou mensagens longas e desesperadas, cheias de explicações que já não me interessavam. Eleanor, houve um mal-entendido. Eu nunca quis te magoar. Eu estava apenas falando hipoteticamente com a minha mãe. Hipótese, como se planejar tomar minha casa fosse um exercício teórico. Eu não respondi. Brenda, com sua audácia característica, tentou me ligar para esclarecer as coisas. Bloqueei o número dela. Enviei apenas uma mensagem de texto para Carol. Estou pronto. Entre com o processo. 2 dias depois, Michael recebeu a intimação oficial, um processo para revogação da escritura com base em influência indevida e fraude presumida, assinado por mim e endossado por Carol, com todas as provas anexadas, as transferências bancárias não pagas, o caderno com registros detalhados, as gravações de áudio e vídeo, e os depoimentos de vizinhos que presenciaram o tratamento que recebi. Michael chegou à minha casa furioso. Ele bateu na porta como se quisesse arrombá-la. Abriu calmamente. Eu o estava esperando. O que é isso, mãe? Gritou ele, agitando os papéis do processo. Você está me processando? Isso mesmo. Eu sou seu filho e sou sua mãe. Mas parece que nenhum de nós se lembrou disso a tempo. Mãe, isso é um mal-entendido. Chloe estava apenas. Michael, interrompi-o, com voz firme. Não venha aqui defendê-la. Não depois de tudo o que aconteceu. Eu tive paciência. Eu tive esperança. Mas acabou. E você vai destruir sua própria família por causa disso. Essas palavras teriam me destruído meses atrás. Agora eles só me deram clareza. Eu não destruí nada. Michael, vocês dois destruíram. Eu só estou juntando os cacos. Mãe, por favor. Podemos resolver isso. Retire o processo. Vamos conversar como uma família. Não há mais nada a discutir. Meu advogado cuidará do resto. Ele tentou me empurrar para dentro da casa, mas eu me mantive firme na porta. Michael, se você entrar sem minha permissão, chamarei a polícia. Ele congelou. Acho que naquele momento ele finalmente entendeu que eu estava falando sério. Não acredito que você esteja fazendo isso comigo. Eu também não conseguia acreditar que você tinha feito isso comigo. E, no entanto, aqui estamos nós. Ele foi embora. Os papéis amassaram em sua mão, murmurando coisas que eu não conseguia ouvir. Eu não me importava. Fechei a porta e respirei fundo. O primeiro passo foi dado. Não havia volta atrás. As semanas seguintes foram uma confusão jurídica. Audiências, depoimentos, revisão de documentos. Carol lidou com tudo com precisão cirúrgica. Cada prova que apresentávamos era mais um golpe para o caso de Michael e Chloe. Em uma das audiências, o juiz pediu para ouvir a gravação completa. Chloe estava presente, vestida como se fosse para uma reunião de negócios, tentando parecer séria e respeitável. Quando a voz dela ecoou no tribunal, dizendo, enquanto a velha estiver viva, eu a vi encolher na cadeira. O juiz olhou para ela com uma mistura de desdém e decepção. Senhora, essas são as suas palavras? Eu estava chateado naquele dia. Não foi minha intenção. Então, é a sua voz? Sim, mas isso basta. Em seguida, ele analisou os comprovantes bancários. Empréstimo de $6.200, sem nenhum valor pago. Senhor Grant, o senhor tem alguma explicação para o fato de não ter devolvido o dinheiro que sua mãe lhe emprestou? Michael gaguejou. Estávamos com dificuldades financeiras, meritíssimo, e a viagem para Cancún também representou um problema financeiro. Silêncio. O juiz fechou a pasta com um gesto brusco. Divulgarei minha decisão em 2 semanas. Aquelas 2 semanas pareceram uma eternidade, mas também foram libertadoras. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente.
Eu não estava esperando por ligações. Eu não esperava nada de ninguém. Maya me visitava a cada poucos dias. Ela me disse que a tensão em sua casa era palpável. Chloe e Michael brigavam constantemente. Ela o culpou por não ter lidado melhor com a mãe. Ele a culpou por ter causado todo o desastre. Vovó, você acha que o papai vai mudar? Não conheço meu amor, mas não é mais minha responsabilidade salvá-lo. E se ele perder a casa? Então ele aprenderá algo que deveria ter aprendido há muito tempo, que as ações têm consequências. Chegou o dia da sentença. Carol e eu chegamos cedo ao tribunal. Michael e Chloe chegaram com 15 minutos de atraso, com aparência desarrumada, claramente tendo tido outra briga. O juiz entrou. Todos nos levantamos. Analisei este caso cuidadosamente. As provas são esmagadoras. A senhora Eleanor Grant transferiu a propriedade para seu filho sob o entendimento de boa-fé de que poderia morar lá pelo resto da vida sem ser incomodada. No entanto, o Sr. Michael Grant e sua esposa, a Sra. Chloe Simons, demonstraram um padrão claro de abuso financeiro, manipulação emocional e planejamento premeditado para privar a Sra. Grant de seu direito de usar e desfrutar da propriedade. Michael baixou a cabeça. Chloe permaneceu rígida, com o maxilar tenso. Com base nos precedentes estabelecidos em relação à influência indevida e à fraude presumida, este tribunal decide que a escritura está revogada. A propriedade será totalmente restituída ao nome da Sra. Eleanor Grant. Golpe de martelo. Além disso, o Sr. Michael Grant deverá reembolsar a quantia de $6.200 à sua mãe em parcelas mensais de $500 até que a dívida seja quitada. O não pagamento dessas parcelas resultará em penhora de seu salário. Golpe de martelo. Acabou. Carol apertou minha mão. Eu só conseguia respirar, sentindo o peso de anos se dissipar dos meus ombros. Michael e Chloe saíram do tribunal sem olhar para mim. Eu os vi se afastarem. Duas figuras derrotadas que apostaram tudo em uma mentira e perderam. Não me senti triunfante. Senti paz. Do lado de fora do tribunal, Carol me abraçou. Você conseguiu, Eli. Nós conseguimos. O que você vai fazer agora? Olhei para o céu. Era um dia claro com nuvens fofas que pareciam ter sido pintadas. Eu vou viver, Carol. Pela primeira vez em muito tempo, vou viver sem medo. Naquela tarde, voltei para casa. Minha casa. Com meu nome na escritura, meus direitos restaurados, minha dignidade intacta. Sentei-me no sofá da sala, aquele que Arthur me dera, e chorei, mas não de tristeza, e sim de alívio. Os meses seguintes foram dedicados à recuperação. Michael começou a efetuar os pagamentos. Não conversamos, mas o dinheiro chegava em dia todos os meses. Era a maneira dele de dizer que entendia. Chloe, como Maya me contou, havia entrado com o pedido de divórcio. Ela não suportava a humilhação de perder, de todos saberem quem ela realmente era. Ela saiu do apartamento de Michael e voltou a morar com a mãe. Michael estava sozinho. E, segundo Maya, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele. Ele vai fazer terapia. Vovó, ele diz que precisa entender como chegou a esse ponto. Fico feliz que ele esteja recebendo ajuda. Você o perdoaria algum dia? Pensei por um instante. Não sei, Maya. Mas sei que não carrego mais a culpa dele. Essa culpa é dele, e ele precisa aprender a conviver com ela. Certo sábado, 6 meses após a sentença, alguém bateu à minha porta. Era Michael. Ele estava sozinho, sem Chloe, sem desculpas. Ele segurava flores, cravos vermelhos. Mãe, posso entrar? Olhei para ele por um longo momento. Eu já não via o filho que me traíra. Vi um homem destruído tentando encontrar o caminho de volta. Pode entrar, mas só se estiver aqui para conversar, não para perguntar, não para se justificar, para conversar. Só quero conversar, mãe. Prometo. Abri a porta. Não sei se algum dia voltaremos a ser o que éramos. Provavelmente não. Mas talvez possamos ser algo novo, algo mais honesto. Preparei café, 2 xícaras com açúcar, exatamente como ele gostava.
E pela primeira vez em anos, nós conversamos de verdade. Já se passou um ano desde essa decisão. Minha casa ainda é minha. Meus dias são tranquilos, repletos de pequenas alegrias que eu nunca havia notado antes. O café da manhã, as conversas com meus vizinhos, as visitas de Mai todos os domingos. Michael e eu temos uma relação cordial. Não é mais como era, mas é real. Não estamos mais fingindo. Não mentimos um para o outro, e isso, mesmo que doa, é melhor do que a mentira que vivíamos. Maia me visita religiosamente. Ela diz que quer aprender comigo que eu a ensinei a nunca se esquecer de quem ela é. Certo domingo, enquanto tomávamos chá no quintal, ela me perguntou: Vovó, como você sabia que era hora de lutar? Quando entendi que não tinha mais nada a perder, minha querida. Quando percebi que a pior solidão não é estar sozinho, mas estar rodeado de pessoas que te fazem sentir invisível. E você não se arrepende disso, de ter enfrentado eles, de ter processado o papai, se arrepende? Eu sorri. Maia, eu me arrependo de muitas coisas. Me arrependo de ter ficado em silêncio por tanto tempo. Me arrependo de ter aceitado migalhas quando eu merecia respeito. Me arrependo de ter esquecido quem eu era antes de me tornar apenas mãe ou sogra, mas nunca, jamais, me arrependerei de ter recuperado minha dignidade. Maia me abraçou. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Quero que você seja melhor do que eu. Quero que você não precise esperar até os 68 anos para aprender que seu valor não depende do quanto você dá, mas sim do quanto você se respeita. Ficamos sentados em silêncio, observando o pôr do sol atrás das árvores. E naquele silêncio, finalmente encontrei o que procurava por toda a minha vida. Paz. Não há paz que vem de tudo ser perfeito. A paz que vem de saber que você fez a coisa certa, mesmo quando doeu. Naquela noite, antes de dormir, fiquei em pé em frente à foto de Arthur. Eu consegui, meu amor. Eu defendi nossa casa. Eu defendi o que construímos. E juro que senti a presença dele como um abraço invisível, me lembrando que eu nunca estive realmente sozinha. Porque o verdadeiro amor não te protege apenas quando está presente. Isso te protege para sempre. Fechei os olhos e dormi profundamente em minha casa, em minha cama, em minha vida. Finalmente livre. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas sim no que você se recusa a deixar que alguém lhe tire. Sua dignidade, sua paz e seu direito de existir sem pedir permissão. Se esta história tocou seu coração, se fez você sentir que não está sozinho em suas batalhas, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Dê um like se você acredita que todos nós merecemos uma segunda chance para encontrar nossa voz. E inscreva-se no canal para continuar compartilhando histórias de mulheres corajosas que decidiram que já era o suficiente. Porque, às vezes, a justiça não chega aos gritos. Ela chega silenciosamente, com os documentos assinados e você de cabeça erguida.